Bom dia, tudo bem com vocês? Me perguntaram sobre a questão da racionalidade, da contrarracionalidade que o professor Milton Santos, geógrafo, professor da Universidade de São Paulo, nos falava, nos ensinava. Bom, o professor Milton falava que existe uma racionalidade hegemônica imposta no mundo, não é? O que é essa racionalidade? É um único modo de pensar que é colocado, que é apresentado para nós, não é? E que se impõe de uma forma violenta no mundo, né? É um caminho único que se coloca. A todo momento se coloca como um caminho único, né? Um exemplo foi o que aconteceu com a reforma da Previdência. Quer dizer, a todo momento nós ouvíamos da grande mídia, né, e do governo que a reforma da Previdência seria a única solução para salvar o Brasil, né? Então você via as grandes emissoras o tempo todo fazendo, colocando, defendendo essa ideia da reforma da Previdência, que nada mais é do que atender aos grandes interesses dos grandes banqueiros, porque assim você pode fazer com que os bancos comecem a atuar nessa área da previdência social, ou seja, a previdência se torna uma previdência privada, não é? Mas vamos lá, o capitalismo, por exemplo, a mundialização do capitalismo como um caminho único a ser seguido no mundo, né? Que tem como grande liderança os Estados Unidos. Isso pode ser colocado como uma grande racionalidade, uma racionalidade hegemônica sobre os diferentes países do globo, não é? E quando você tem essa racionalidade colocada a favor dos interesses de alguns lugares, alguns territórios, alguns grupos hegemônicos, né, e que desfavorece uma grande parcela da população, né, essa população que não se encontra incluída nesse sistema ou que se encontra precariamente incluída, né, que vê a fartura dos outros e fica passando vontade, né, ou seja, passando fome, passando sede, não se vê contemplada pelos benefícios que esse sistema mundo oferece, isso pode gerar uma contra-racionalidade. Isso pode gerar contra-racionalidades. Então, uma racionalidade hegemônica, né, ela pode gerar contra-racionalidades, que seriam, em princípio, entre aspas, irracionalidades. Não é? Que é um único modo de pensar que se coloca. Não é? Podemos dar como exemplo agora o que está acontecendo, esses movimentos que estão ocorrendo, por exemplo, no Chile, não é? E mesmo no Equador. Ou seja, você tem o que? A imposição de um neoliberalismo, né, de um sistema neoliberal, ou seja, de governos que atuam pró-mercado, pró-capitalismo, né, e desfavorecem as populações mais simples e mais carentes, não é? Os trabalhadores. Isso gera o quê? Gera movimentos de contra-racionalidade contra esses governos que trabalham a favor do grande mercado. Tá? Seria o quê? Eu pensei em contra-racionalidades positivas, em que a própria população, a própria classe de trabalhadores se levanta contra essa hegemonia de mercado que visa exclusivamente o lucro e o benefício de alguns grupos que detêm o poder nesse sistema econômico. Muito obrigado.